do mar. Tem o óleo de oliva, que é não saturado, desde que você não o aqueça, coma cru, né? E as pessoas, eu só uso óleo de oliva, mas se você fritar com óleo de oliva, ele satura e ele vai entupir as artérias. Mas tem o vinho, que no vinho tem uma sirtuína, que é uma substância chamada resveratrol, que também é modelador da célula. No processo do envelhecimento, ele adia a morte celular. E tem as frutas e tem as verduras. Eu, estudando o envelhecimento do homem na floresta amazônica, numa região na Amazônia, que é no Baixo Amazonas, que é justamente no município de Maués, que o IBGE constatou que 1% da população de Maués, que não é muito concentrada, em torno de 60 mil pessoas, estão acima de 80 anos, quando a média brasileira é 0,5%. Então, eu fui lá e estou estudando todos esses vieses para saber qual deles é o mais importante nesta longevidade. Ok, só vou fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta já com o programa Ponto de Vista. De volta com o programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é o Dr. Euler Ribeiro. Nós estamos falando um pouquinho sobre qualidade de vida e sobre envelhecimento das pessoas, principalmente do amazonense, que tem cada vez mais melhorado a sua qualidade de vida com o envelhecimento. Verdade. Principalmente em Maués, que nós estávamos falando no bloco passado. Pois é, então vejam bem, os povos da floresta, principalmente os ribeirinhos, eles se alimentam basicamente de peixes do fundo do rio. Como existe uma quantidade muito grande, principalmente nas piracemas, de um peixe que é muito saboroso e que é o jaraqui, né? E por ele ser abundante, ele é barato e a população mais pobre faz uso, né, mais vezes do que a maioria das pessoas. E o jaraqui é tão rico quanto o salmão em ômega 3, em ômega 6 e ômega 9. Quem está dizendo isso não é o Dr. Euler Ribeiro. Quem está dizendo isso é a pesquisa nutricional do Instituto de Pesquisa da Amazônia, do INPA, que constatou isso, já publicado e aceito cientificamente. E mais, eles não tomam azeite de oliva, mas eles usam o jaraqui ou na caldeirada ou no muquém. Eles enrolam na folha da banana e assam. E com isso eles estão preservando todas as características nutricionais, tanto das proteínas, dos sais minerais, daquela e das gorduras que são de qualidade daquele peixe. Porque o invólucro na folha de banana, né, mantém isso, né? Porque a queratina da folha de banana impede que o peixe desidrate e então permanecem as suas características. Eu faço aqui um ponto para chamar a atenção das pessoas aqui na zona urbana, porque a maioria das pessoas fazem isso com papel alumínio. E o alumínio, ele, quando aquecido, ele libera moléculas de alumínio. E o alumínio, comprovadamente, é um dos fatores de risco para a doença de Alzheimer, né? Para demência. Então, não usem isso. Se quiserem fazer um peixe no muquém, façam com papel, manteiga ou com folha de banana, como o homem da floresta ensina. Mas mais, eles comem frutos da floresta. Uma única castanha da Amazônia, castanha do Brasil ou castanha do Pará, como queiram, ela tem em quilocalorias o equivalente a um bife de 150 gramas. E mais, tem selênio na castanha. Exatamente. Né? E o selênio é o que dá o start do sistema de defesa, do sistema imunitário do organismo. E o organismo não produz selênio, você tem que comer na ingestão desses alimentos. E os homens da floresta comem
muita castanha, porque tem a castanheira no seu quintal. E mais, comem camu-camu, que a maioria das pessoas aqui na cidade não come, mas eles lá no interior comem muito camu-camu, que é o fruto que tem a maior concentração de ácido ascórbico, de vitamina C, que é um dos maiores protetores do processo de oxidação celular. Então, o suco de acerola e com camu-camu Perfeito. fica perfeito. Perfeito, desde que você não adoce. Mas o camu-camu é muito ácido, né? Então, é bom sempre misturar com um outro fruto que tenha mais frutose ou mais sacarose. Mistura com melancia, que quebra um pouco a acidez. Mistura com abacaxi, que também quebra a acidez, né? Então... Para não adoçar, né? Porque o açúcar, da cana-de-açúcar, ele é faca de dois gumes, né? Ele corta dos dois lados, ele pode fazer bem, mas ele pode também complicar. E o mel? Olha, veja bem uma coisa, se você está falando em mel de abelha, né? O mel de abelha, ele tem características fantásticas, porque ele é extraído do pólen. E lá tem uma substância anti-inflamatória magnífica. E aquele açúcar que tem no mel das abelhas melíferas é um açúcar da saúde. Mas não pode também abusar, né? Por exemplo, numa xícara ou num copo de suco, você pode usar uma colher de sobremesa de mel, que já quebra a acidez. Mas mais, eles comem a castanha, comem o camu-camu, comem a graviola. A graviola está sendo estudada cientificamente no mundo todo. Todas as indústrias farmacêuticas de ponta estão estudando o princípio ativo da graviola. Chama-se anoma. Esse anoma é com certeza anticancerígeno. Então, eles têm proteção também quando comem. E comem e tomam em jejum o guaraná ralado. O guaraná ralado tem milhares de pesquisas ao redor do mundo das suas propriedades, e nós estamos fazendo pesquisa em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria do Rio Grande do Sul, que é o maior laboratório farmacêutico de todas as universidades brasileiras. E nós já comprovamos que o guaraná, em pequenas proporções, ele favorece a entrada do açúcar, da glicose na célula, mesmo na ausência da insulina. Ele protege contra a diabetes. Ele é anticancerígeno por excelência. Ele é vasodilatador cerebral e, com isso, mantém a memória. Ele é energético, ele dá força muscular e mantém você mais ativo durante o dia, né? E então, mas eu não posso tomar guaraná porque eu tenho taquicardia, tenho a aceleração do meu coração. É só tomar pequenas frações. O que é pequena fração de guaraná? Uma colher de café rasa de pó de guaraná ralado, de preferência o bastão ralado pela manhã com água, e aí pode botar um pouquinho de mel, porque ele tem um sabor amargo, né? Então a dieta amazônica é tão bom quanto, talvez até melhor em alguns aspectos, porque para tomar as sirtuínas que tem na uva, que vem através do vinho, você tem que tomar vinho que tem álcool. E quando eu tomo guaraná ralado, dissolvido na água, eu não estou tomando álcool. Ou seja, o homem da Amazônia, sem saber, já é um sábio. Vou fazer só um pequeno intervalo, volto já já com o programa Ponto de Vista. De volta com o programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é o Dr. Euler Ribeiro. Nós estamos falando um pouquinho sobre envelhecimento, principalmente do homem amazônico, que tem uma dieta que poucas pessoas sabem, mas é uma das dietas mais completas que existem, principalmente o homem do interior.
Doutor Euler, falando um pouquinho agora dos exercícios físicos, a musculatura do amazonense é diferente um pouco do restante do país, do restante do mundo. É uma musculatura própria. Como é que o senhor vê essa situação dos exercícios, da inclusão das academias aqui no Amazonas para uma melhor qualidade de vida no futuro? Olha, eu acho importante que tenham pessoas com qualidade para fazer exercícios, para propor exercícios programados para cada indivíduo. A gente não pode prescrever uma coisa que seja universal para todos que estão frequentando a academia. Porque, veja bem uma coisa, a nossa musculatura, porque nós vivemos no trópico, ela normalmente ela está inserida, mas não está muito desenvolvida. Agora, voltando ao homem do interior, eles fazem muito exercício, eles remam o dia todo. Eles sobem grandes ladeiras, né, dos barrancos, principalmente na sazonalidade das águas, quando baixa as águas, e com cargas na costa, com paneiros cheios de peixe, de castanha, dos produtos da floresta. E vejam bem uma coisa, eu sempre recomendo exercício de musculação, mas eu quero chamar a atenção. A musculação tem que ser proporcional à sua massa magra. E os educadores físicos e os fisioterapeutas, eles têm que saber, por exemplo, um indivíduo de 65 anos, com 60 quilos, não pode fazer movimentos com carga de flexão e extensão dos membros com pesos acima de 6 quilos, porque senão pode lesar a musculatura. Então começa bem devagarinho, com pesos de 1 quilo e vão subindo à medida que a pessoa vai se adaptando, então isso é muito importante. Exercícios, por exemplo, de substituir a caminhada pela esteira. A esteira você faz muito exercício de flexão dos joelhos, porque quem está levando a sua carga, o seu peso, não é você, quem está levando é a máquina, que vai fazendo a esteira rodar. Então, qual é a vantagem? A esteira tem vantagem? Tem. Por quê? Ela acelera o ritmo cardíaco, a hemodinâmica acelerada faz com que você não só vascularize todos os seus órgãos, mas como você também promove a sudorese. Você sua bastante e suando você elimina uma porção de coisas negativas que são produtos tóxicos, que deveriam ser eliminados através do rim pela urina, mas que pode ser eliminada pelo suor num movimento desse tipo acelerado. Mas tem que ter cuidado, não pode ultrapassar 120 batimentos por minuto da frequência do seu coração, senão você pode ter um evento cardiovascular. Então, mais importante é andar ou com aquele reloginho que marca o batimento cardíaco, quem faz muito exercício, ou então com aquela faixazinha. Aquela faixinha com o marcador da frequência, né? Falando um pouquinho de gerontologia e geriatria, as pessoas confundem muito os dois. Qual é a diferença? Olha, a geriatria está contida dentro da gerontologia, porque a gerontologia é o estudo globalizado do processo natural do envelhecimento. E a geriatria só cuida dos desvios da saúde da pessoa que envelheceu, ou prevenindo ou tratando. Ou seja, uma espécie e outra é gênero. Um é gênero e outra espécie, exatamente. Falando um pouquinho do NAT, como é que está o desenvolvimento cada vez maior do NAT? A UNAT é a Universidade Aberta da Terceira Idade. Isso é um carimbo da Organização Mundial de Saúde. Qualquer universidade pode ter uma escola com este carimbo, desde que tenha os pré-requisitos que a organização exige. E a nossa UNAT, ela foi aprovada no Conselho Universitário da Universidade do Estado do Amazonas em novembro de 2007. Nós vamos fazer agora em novembro 4 anos. Nós já formamos num curso de pós-graduação em gerontologia e saúde do idoso para a rede pública de saúde do SUS, tanto da Secretaria de Saúde do município como do Estado, 300 gerontólogos, médicos, dentistas, enfermeiras, assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas, todo o grupamento que atende a saúde primária, secundária e terciária nos postos de saúde.
Porque agora as duas clientelas que vão ao posto de saúde são crianças e idosos. Né? Então tem que ter pessoas lá com a sensibilidade de reconhecer que o processo de envelhecimento, as perdas das funções, não é doença, mas que tem possibilidade de aparecer uma doença agregada nesse processo natural do envelhecimento. E aí, identificando isso, faz o diagnóstico e o tratamento adequado. E tem que ter muito cuidado, porque nas perdas de função, o indivíduo tem dificuldades de absorção e de eliminação das drogas. Então, nunca você pode passar uma medicação que está previsto tantos miligramas por quilograma de peso para um adulto, a mesma coisa para o idoso, porque ele vai custar a ser absorvido e vai custar a ser eliminado, e que se você der doses maiores, você pode fazer uma iatrogenia, pode dar uma dificuldade com o uso daquela droga. Né? Okay. Doutor, eu queria que esse programa tivesse pelo menos mais 40 minutos para a gente conversar sobre envelhecimento, mas o tempo na TV urge. Muito obrigado pela entrevista. E uma mensagem para quem está em casa e quer cada vez mais descobrir da dieta do amazonense, da dieta do regime alimentar do homem do interior. Eu aconselho todas as pessoas, primeiro, a se mexer. Mexa-se, faça alguma coisa, faça algum exercício. Segundo, se hidrate, 30 ml, 30 cc de líquido por cada quilo de peso nas 24 horas. Principalmente agora que nós estamos vivendo o verão, que está muito quente. Coma corretamente, coma de tudo. Proteínas, sais minerais, vitaminas, gorduras e açúcares. Proporcional ao seu peso e à sua altura. Isso qualquer nutricionista nos postos de saúde do SUS, que é de graça, pode lhe orientar. Durma adequadamente e seja feliz. Doutor Euler, muito obrigado pela entrevista. E agora você fica com a música de Pedro Lobo. Um abraço e até amanhã.